Olá, muito boa tarde. Bem-vindo ao canal Nova Era em Regeneração. Hoje vamos continuar com o estudo do livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos para o capítulo 27, o caluniador. Mas antes de começar propriamente o estudo, quero pedir ao nosso irmão maior Jesus que nos dê paz de discernimento neste momento que vamos efetuar o estudo. Como em todo este trabalho, nos ajude também com o seu conhecimento. Obrigado e que assim seja. Então, vamos lá ao estudo propriamente dito. Mas antes, como eu faço sempre, eu quero falar só um pouco sobre o capítulo 26. E vou referir esta frase do capítulo 26. Os voos de grande altura pedem asas fortes. De facto, essa é uma das nossas normais carências. Na Terra, isto parece não ter o mesmo peso, já que é fácil a comunicação, mas a energia magnética é a mesma. O peso é parecido, assim como o prejuízo. Muitas vezes Deus nos separa na Terra para podermos como que treinar nas separações maiores que a evolução nos irá impor. Se pretendemos evoluir, devemos, desde já, exercitar-nos o desapego e principalmente a conquista dos desígnios divinos. Vamos então passar ao nosso texto. O caluniador. Peço desculpa. Enquanto o administrador se mostrava a conversações educativas com os números subordinados, Aniceto chamou-nos a pequena construção isolada e falou. Vejamos outro ensinamento. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou estentoricamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou atencioso. Como vai, Paulo? As palavras, ao que senti, emitiram um certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se súbito, sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Ora, aqui eu quero parar simplesmente para lembrar o seguinte. Ainda no seguimento da oração de Ismália, como que finalizando esta narração, Aniceto convida André Luiz e Vicente a estarem perante um novo ensinamento. Foi aqui que ele levou-os para aquelas câmaras. No local se encontravam câmaras separadas. Abrindo uma porta, Aniceto, André Luiz e Vicente depararam-se com um espírito que se apresentava a um grau de perturbação elevado. Tinha um aspecto dúbio e assustado. Mas quando Vicente falou com ele, como que uma serenidade o invadiu. Olha que bonito que isto é. A pergunta que Aniceto fez, como vai, Paulo? Como que emitiu positivas vibrações a Paulo, acalmando-o. Pois recordo que a vibração é um processo mental da irradiação fluídica, ou seja, é a emissão de energias através da força do nosso pensamento, direcionados a um propósito específico. E foi a vibração, nas palavras de calmas que Aniceto expressou-lhes, que acalmou Paulo. Isto fez-me parar aqui nesta parte do texto, porque lembrando o seguinte, tudo é energia. Os nossos pensamentos, as nossas palavras
são as maiores fontes de transmissão de energia que nós dispomos. Aí que importante que isto é. E vamos voltar ao nosso texto. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou o nosso orientador bondosamente, tocando no ombro. Ao contacto pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio e respondeu: vou melhorando, graças. À vista da expressão reticiosa, o instrutor falou com tom mais firme, como que desejasse auxiliar a vontade enfraquecida. Termina. O doente faz enorme esforço e concluiu: graças a Deus. Ora, aqui está uma coisa que eu quero também falar. É bastante interessante esse trecho narrado por André Luís. Podemos ver que Paulo, perante a sua perturbação, mostrou-se abalado por pronunciar graças a Deus. Isso mostra a sua perturbação na sua ligação a Deus. A gratidão é um sentimento que desencadeia o reconhecimento da necessidade da nossa reforma íntima, a nossa mudança interior, e nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades, porque a gratidão nos oferece uma pequena e substancial amostra do que é a felicidade. Como todos sabemos, não é deste mundo, mas uma pequena amostra. É que a gratidão, na visão espírita, é um exercício constante de reconhecimento das bênçãos divinas, das oportunidades de aprendizado que vamos tendo no nosso crescimento e da ajuda dos espíritos benfeitores. No espiritismo, a falta de gratidão é vista como um obstáculo ao desenvolvimento espiritual. E na evolução do indivíduo também, pois a gratidão é considerada uma virtude essencial para a sintonia com a espiritualidade superior e a conquista do bem-estar. E vamos então voltar ao nosso texto. Anotando-lhe o sofrimento e a indecisão, lembrei-me dos enfermos das câmaras aos quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Percebendo-me as íntimas considerações, disse o mentor esclarecido: vê a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem? Em nosso lar não temos dos primeiros, e os que se encontram desequilibrados nos serviços de regeneração sentem, na maioria, angústias cruéis. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Toda a lágrima é sincera. E a lágrima sincera é bendita. Estas são as palavras de Aniceto. É bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados que não registram a dor são mais dignos de piedade por permanecerem embutados em estranha rigidez de entendimento, exiguando o enfermo sob os nossos olhos, afirmou: Paulo é um doente a caminho da melhora positiva. Ele não possui a consciência exata da situação, mas chora. Já padece com as recordações do passado triste. Ora, que aqui temos umas coisas que eu gostaria de falar. Aniceto, no ensinamento, mostra o Código Penal da Vida Futura apresentado no livro O Céu e o Inferno. Espero que todos tenham lido, que é um livro extremamente importante, de Allan Kardec. Este livro descreve as consequências das nossas ações na vida espiritual, não como castigos, mas como resultados naturais das nossas escolhas e das nossas imperfeições. A alma sofre ou se alega em função do seu estado interior, em um processo de evolução e de aprendizado. A frase
Toda a lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Esta frase que disse Aniceto salienta o valor e a importância da lágrima sincera como que um sinal de progresso espiritual, como ele próprio diz. Esta frase sugere que a tristeza e a dor, quando genuínas, podem ser um passo importante para a evolução e a purificação do espírito. E faz-me lembrar que, em vez de medo ou vergonha, a tristeza e a dor, quando verdadeiras, podem ser vistos como oportunidades para crescer e para evoluir. Como menciona Aniceto, este espírito, com as reações que vai tendo, já se está espiando. Eu aqui faço um apontamento sobre espiando. O que é expiação? Como todos sabemos, a expiação é um processo dentro da lei natural de Deus, ao qual os espíritos em evolução são submetidos com o objetivo de repararem os seus erros, através de circunstâncias que lhe permitam sofrer semelhantes consequências que antigamente eles próprios causaram, para que compreendam os efeitos nocivos das suas imperfeições e reeducação das suas disposições, ao mesmo tempo em que possuem reparar os danos que tenham prejudicado. E o processo expiatório consiste, mas isto nós sabemos, mas eu acho que nunca se perde repetir. Ou seja, o processo expiatório consiste em um dos três principais propósitos das reencarnações, ao lado das provações e das missões. As punições deste género são basicamente morais para os desencarnados e físicas para os encarnados. Importante isto. A sua aplicação sempre é temporária e proporciona ao erro cometido e à necessidade de conscientização acerca das consequências do ato causal. No Espiritismo, o caráter da expiação difere-se fundamentalmente do conceito comum das tradições religiosas, aquelas que são convencionais, que a consideram essencialmente um castigo divino, puramente para fazer sofrer o infrator da lei, enquanto que o Espiritismo predomina o caráter didático do refazer moral e evolução espiritual. Como diz Aniceto, este espírito ainda não tem consciência exata da situação, pois quando a tiver, vai perceber o mal que ele fez, que ele próprio fez, pelos seus atos, e não do conhecimento e seguimentos, e também, do não seguimento e conhecimentos às leis de Deus. Porque é importante para o cristão conhecer as leis de Deus, conhecer o Evangelho, perceber o Evangelho, tendo uma importância vital para todos nós. Perdão. Vamos então passar à continuação da leitura do texto. Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei-me que, de facto, os doentes conduzidos por samaritanos a nosso lar em serviço diário eram grandes sofredores. Os que não acusavam padecimentos atrozes revelavam estranho pavor das sombras. A única entidade que ali observara, com absoluta inconsciência da própria miséria, fora a de um pobre vampiro que não encontra guarida nas câmaras de retificação. Nosso instrutor, falando de Aniceto, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, recomendou afetuoso: concentre-se no Paulo, a capacidade de visão. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação. Aos poucos caracterizou-se a meus olhos a sua tela mental, parecendo formada em compacta sombra noturna. Com surpresa divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando enorme
admiração. Entre eles reparei o de Ismália, como que doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam igualmente mostrando desesperação, e notei nessas imagens o próprio Alfredo, a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Vozes misteriosas que faziam ouvir sobre Paulo choviam maldições e blasfémias. As mulheres pareciam acusá-lo clamorosamente. Os homens davam ideia de perseguidores ferozes, ocultos no mundo interior daquele inferno estranho. Observando, porém, que os vultos de Ismália e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear a curiosidade. Interrompi um minucioso exame, voltando a conversar com o nosso orientador, perguntando: como explica este fenómeno? Estou assombrado. Antes, porém, que pudesse expressar maiormente o espanto que me dominara, Anicete ajustou: já sei. Porém, que pudesse expressar maiormente o espanto. Já sei. Admira-se da presença de Ismália e do seu marido nas reminiscências do inferno? E antes a minha perplexidade continuou. Lembra-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe se arruinou o lar, Paulo. Contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismália aflita e desesperado, e Alfredo desesperado nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador para os seus próprios olhos. Nossos amigos deste posto evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz e, no entanto, Paulo os vê como imagina, para escarmento de suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte, tanto nos círculos carnais como aqui. A paisagem real do espírito é do campo interior. Viveremos de facto com as criações mais íntimas de nossa alma. E vou parar aqui o texto. Eu não parei antes porque para fazer um comentário sem ter que interromper por partes. Vamos lá ver. André mostra-se duvidoso ao ver Ismália e Alfredo na sua visão. Pois é. Mas se voltarmos atrás neste livro, Alfredo fala que um amigo dele criou calúnias sobre Ismália. Recordam-se? Que ela o traíra. Porque a dito amigo estava interessado em Ismália, fazendo que Alfredo mandasse Ismália para a casa dos pais e ela faleceu. Nada neste texto, nada mesmo, não está completamente ligado entre si, pois Paulo é o amigo de Alfredo. Paulo apresenta então uma forte perturbação pelo que fez Ismália e Alfredo, e tem consigo também a perturbação de Paulo, mas somente no mundo mental deles, como nos explica Aniceto naquela intervenção sobre o que André Luís comentou. Viveremos de facto com as criações mais íntimas de nossa alma. Esta última frase que li de Aniceto para o Espiritismo é querermos que as nossas criações mais íntimas, ou seja, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, moldam a nossa alma e influenciam a nossa evolução espiritual.
Nas recordações de Paulo, as imagens de Alfredo em pleno desespero e de Ismália aflita, criadas pelo próprio caluniador, constituem uma verdadeira punição para ele. Pois, embora o casal já houvesse superado o lamentável episódio, ele ainda consumia, como se diz, nas chamas da consciência culpada. Pois então pergunto, para nós podermos refletir: quais são agora as nossas ações com vista à nossa imortalidade? Refiro-me às ações que apontam deixarmos um legado duradouro que imortalize a memória e o nosso impacto mesmo após a morte. Pois é, quais são as nossas ações com vista à imortalidade? Pensem nisso, porque eu acho que é importante, por vezes refletirmos sobre alguns momentos que nos aparecem, algumas frases importantíssimas que nos aparecem aqui neste livro, e que é importante. Por vezes a gente sabe delas, mas não pensa nelas, e precisamos pensar. E vamos então continuar com o texto. Reparando-me a dificuldades para compreender de pronto, Anicete prosseguiu depois de pequeno intervalo. Para melhor elucidação, recordamos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou uma glória sublime, logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelas nossas açoites, porque a visão interior a isso nos compete. A condenação do Mestre foi um crime coletivo, e esse crime estará connosco até ao dia em que nos vestirmos na luz divina da redenção. O esclarecimento não poderia ser mais lúcido. Sentia-me diante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Tornou-o generoso mentor com grave acento. Readquirindo a serenidade, interroguei: mas Paulo veio ter casualmente este posto? Não, respondeu Anicete, atencioso. Foi trazido por Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Nosso amigo que hoje dirige esta casa de amor desprendeu-se do mundo, sob a intensa vibração de ódio e desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismália enquanto não se desenfaciou das baixas manifestações de rancor. Socorrido em campo da paz, compreendeu as próprias necessidades. Tão longe adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscou em recanto abismal, e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Não julgam que o marido de Ismália conseguiu uma vitória espiritual tão somente pelo facto de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Depois como pessoa caridosa. Mais tarde adquiriu entendimento, comparando situações, e em seguida sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e, presentemente, conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão
pelo ex-inimigo. E vou parar aqui para falar um pouco sobre aquilo que li agora. Há uma coisa que temos que ver, que é... Perdão. É importante realçar que Alfredo sentiu a necessidade de disciplinar o campo do sentimento. Levou Paulo ao posto de socorro para ele ser amparado. Desencarnado, com ódio, o marido de Ismália sofreu muito nos primeiros tempos, como explica Aniceto. Os primeiros tempos no plano espiritual, no impeditivo da dedicação à esposa, da esposa também. Porém, liberto das vibrações de rancor e já amparado no campo da paz, caiu em si e compreendeu as suas necessidades de aperfeiçoamento moral. Vejam bem a importância disto. Conquistando méritos aos poucos, logo intercedeu por Paulo, resgatando nos abismos do umbral. Aniceto destaca, porém, que a vitória espiritual de Alfredo foi conquistada à custa de muito trabalho e renúncia. Eu destaco aqui que foi a luz interior de Alfredo que o despertou para o perdão, a caridade e a compreensão. Pensem se nós temos alguém como inimigo que nos causou muitos problemas. Por exemplo, um problema idêntico a este que causou a Alfredo e Ismália. Se nós iríamos ter com ele e trazíamos para a nossa casa, e hoje estávamos. Isso é ser cristão. Mas será que nós fazíamos isso? Vou continuar com o texto. Fazendo pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente: como vêem, o ensinamento de Jesus quanto ao batei e abrir-se-vos-á, muito extenso. No plano da carne existimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens, mas aqui, ele refere-se ao plano espiritual, temos de bater à porta de nós mesmos, para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Vicente, que até então se conservara calado, indagou: Paulo, todavia, permanecerá aqui indefinitivamente? Pergunta Vicente. Nosso instrutor fez um gesto significativo e concluiu: voltará breve à terra. Ismália tem feito a seu favor inúmeras intercessões, e não desejava que ele, ao retornar à razão plena, se sentisse humilhado com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs, por ele caluniada no mundo, já voltou ao círculo carnal, e a abnegada esposa de Alfredo a pediu que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Ora, que isto aqui... vamos lá ver. É que neste final de capítulo, ou quase final de capítulo que nós estamos aqui a estudar, é extremamente profundo e importante. André Luís nos traz mais uma vez a relação do nosso mundo da carne, ou seja, com vista ao espírito mortal. Imortal. Na última parte deste capítulo, quando li, Vicente perguntou se Paulo ficaria neste posto indefinidamente. Aniceto disse que o caluniador voltaria em breve ao planeta pela reencarnação. E volto a ler aquilo que Aniceto disse. Ismália tem feito a seu favor inúmeras intercessões, e não deseja
que ele, ao retornar a razão plena, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs por ele caluniada no mundo já voltou ao círculo carnal e a abnegada esposa de Alfredo pedir que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Então, eu acho que aqui percebemos o quanto a calúnia é prejudicial para a nossa evolução. Os efeitos da calúnia refletem, mesmo depois do desencarno, e em muitas situações, após grande período de perturbação. Apenas a bênção da reencarnação é capaz de devolver o equilíbrio, a harmonia a quem caluniou. Pois o nosso mundo ilusório nos condiciona a várias visões erradas sobre o mundo espiritual. Pensa-se muita vez que a vítima vai ser condenada a perseguir o seu torturador. O que nós estamos aqui a aprender neste capítulo é que por vezes as perseguições são de seres reais, não criadas pela recordação das consciências culpadas. No plano espiritual, essas criações são reais a ponto de se fazerem ouvir e sentir, retirando a paz daqueles que cometeram faltas. O perdão possui a divina condição de libertar a consciência daqueles que foram vítimas. Que importante isto. Mas não liberta o ofensor das faltas que cometeu. A consciência causa e exige medidas disciplinares e compensatórias. Perdão. Aniceto, quando explica a passagem de Jesus, é reveladora na medida que nos ajuda a entender o culto da terra da figura de Jesus sofredor, crucificado, injustiçado e impotente perante os judeus e romanos que exigiam o seu assassinato no Sinédrio. Os espíritos que mais culpam trazem vida após a vida as recordações das horas dolorosas de perseguição ao Mestre, das suas consciências. Assim, tentam redimirem-se, sufocando-se, compensando o crime. O Tribunal da Consciência é intransigente. A insistência em fazer o bem para quem nos faz o mal é um exercício bonito, salutar, que nos impulsiona para o progresso individual, conforme o que o caso de Alfredo nos trouxe. Precisamos, sim, de aproveitar as oportunidades de perdão, aperfeiçoamento que a encarnação nos oferece hoje, pois que oportunidades de evolução e aperfeiçoamento nós estamos perdendo. Reflitam sobre isto. Que oportunidades de evolução e aperfeiçoamento nós estamos perdendo, criando dentro de nós ódio sobre os outros, respondendo calúnia sobre calúnia. Sejamos cristãos. Perdoar, reeducar, isso nos faz crescer para a vida eterna, para a nossa verdadeira vida, a vida espiritual. Pois então, vamos chegar e chegamos ao fim. Espero que este episódio para vós tenha sido tão importante como foi para mim. Nós podemos dizer que já sabemos isto. Não, nós já sabemos que isso acontece. Não, meus amigos. Pensem, reflitam. Mesmo naqueles pequenos pensamentos nossos, naquelas pequenas ações, naquelas pequenas palavras, podemos estar a incutir nos outros a calúnia. É falta de verdade. Logo,
estamos a receber isso diretamente sobre nós. E chegamos ao fim deste capítulo 27. Mas antes de fecharmos este capítulo 27, quero agradecer ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, os nossos amigos espirituais, ao mentor deste trabalho, aos nossos guias, por terem estado connosco para nos proporcionarem o discernimento, o conhecimento deste caso, que foi o caso de Alfredo. Mas se calhar alguns de nós tiveram casos semelhantes. Obrigado, Jesus, agora e sempre. E que assim seja. Obrigado por terem estado comigo. Espero que tenha sido o vosso agrado, como foi do meu. Volto a repetir. Aprendemos muito neste capítulo 27, o caluniador. Para a semana voltarei com o capítulo 28. Muita paz, muito amor, muita saúde para todos vós. Obrigado.